Olá, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo a esse estudo bíblico. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. 2021, o lema geral da nossa igreja, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Você é nosso convidado, vamos refletir sobre esse tema no dia de hoje. A ênfase especial desse tema recai sobre os sacramentos, especialmente a Santa Ceia, sacramento da Santa Ceia, onde nós recebemos perdão, vida e salvação, conforme explica Lutero, né? No Catecismo Menor. Nós vamos ver então sobre isso também. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar com Deus em oração, pedir a sua orientação, a sua bênção sobre nós nesta noite. Bondoso Deus, amoroso e eterno Pai, te louvamos e agradecemos por essa oportunidade de reflexão em tua palavra. Recebemos de ti perdão, vida e salvação. Mantém-nos firmes e fiéis na tua santa mensagem e acompanha-nos nesse momento em que nós queremos nos aprofundar no conhecimento de tua santa palavra para crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti. Essa é a nossa primeira canção de hoje. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Mais uma vez, que bom ter você em nossa companhia nesse nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos tratar sobre o tema
recebemos perdão, vida e salvação, compartilhando perdão, vida e salvação, que é o lema da nossa igreja, da IELB, para este ano de 2021. Mas se vocês observaram bem, nos 3 últimos anos, as temáticas anuais da igreja, elas estão, todas relacionadas. Em 2009, como vocês veem aí no cartaz, o lema geral da igreja foi: seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Depois, no ano de 2000, ano passado, o lema geral da igreja foi: vivemos e compartilhamos o amor cristão. E para o ano de 2021, o lema é: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Mas da onde vem essa série de temas? Da onde veio a inspiração para esses 3 anos? O ano que vem também dá continuidade a essa mesma série de lemas que vai tratar, então, sobre a questão da oração. Mas de onde vem? Qual é o versículo que inspira? Em todos os 3 cartazes que vocês estão vendo aí, está lá o texto de Atos, capítulo 2, verso de número 42. Atos 2, 42 é, portanto, o versículo que inspira essa série de lemas gerais da nossa igreja. O que diz o versículo? Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Vocês devem ter notado, existem 4 pontos aí importantes, E daí vem a inspiração dos 4 anos dessas temáticas aí. Em 2019, seguimos os ensinamentos dos apóstolos. 2020, vivendo o amor cristão. E agora, 2021, vivendo e partindo o pão juntos. E para o ano que vem, fazendo orações. Partir o pão é o terceiro tópico, portanto, aqui desse versículo, dentro dessa série de 4 elementos essenciais da vida cristã dos primeiros cristãos. Partir o pão é o quê? Partir o pão tem a ver com a Santa Ceia, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas voltando aqui no versículo, ele começa dizendo assim: todos. E a pergunta é: quem são esses aí que o versículo está se referindo? Quem são esses todos a que o versículo se refere? Atos 2:42 é o final, praticamente, é o final ali do capítulo, e é a conclusão dos versículos anteriores. Então, para a gente entender quem são esses todos, é importante nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Atos capítulo 2. Abram lá o texto de Atos capítulo 2. Vamos olhar o verso 21, por exemplo. Atos 2, 21 diz assim: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. No capítulo 2, ainda agora no verso 41, diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Portanto, depois de relatar que várias pessoas se juntaram ao grupo, ou seja, foram convertidas, creram no Senhor, e ali no verso 21, todos que pedirem ajuda serão salvos. O todos está aqui mais uma vez. Depois de todos esses acontecimentos, o evangelista Lucas, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, que é quem escreve Atos dos Apóstolos, depois de relatar isso que aconteceu com a igreja cristã, ele diz o que está aí no verso 42. E todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, esse todos, lógico, tem a ver com todos aqueles que foram convertidos, aqueles que passaram a fazer parte da igreja cristã a partir desse momento, a partir da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o dia em que tudo isso
aconteceu, que nós vimos aqui no verso de número 41, né? Mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Ele está lembrando aqui do dia da descida do Espírito Santo. Em suma, portanto, todos os que receberam o Espírito Santo pela pregação do Evangelho e pelo batismo permaneceram firmes em todas essas coisas que ali são ditas. E uma dessas coisas, né, que estava presente, né, fazia parte dessa liturgia da vida cristã, desses primeiros cristãos, era o partir do pão. E o partir do pão é, portanto, tópico, lema para 2021, nessa série de temáticas, né, de receber e compartilhar. Recebemos e compartilhamos, portanto, perdão, vida e salvação, que é o que nós recebemos aonde? Na Santa Ceia, no partir do pão. Essa é uma relação que é feita com o texto do Catecismo de Lutero. Vocês devem estar lembrados, quem fez o catecismo, quem passou pela instrução de confirmandos em uma igreja luterana, ou mesmo profissão de fé, provavelmente também deve ter estudado essa parte, né? No Catecismo Menor, Lutero tem uma pergunta que ele depois responde. Ele pergunta assim: para que serve este comer e beber? Ele está tratando sobre a Santa Ceia, obviamente. Para que serve? E aí ele responde assim: isto nos mostra umas palavras dado e derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Por estas palavras nos são dados no sacramento perdão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há perdão dos pecados, há também vida e salvação. Daí vem, vivemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Portanto, o partir do pão, que é a ceia, é algo que passou a fazer parte da vida dos primeiros cristãos depois de Jesus ter instituído a Santa Ceia. Isso aí passou a fazer parte da vida cristã até hoje e é um dos elementos centrais da nossa fé, da nossa ação também como igreja, enquanto comunidade. A expressão partir do pão, ela aparece várias vezes, então, no Novo Testamento, em contextos de comunhão entre cristãos, né? Especialmente comunhão ao redor da palavra, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 24, verso 25, nós encontramos o seguinte: que esses cristãos tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eram aqueles discípulos, né, de Emaús, né, que reconheceram o Senhor em que momento? No partir do pão. E o próprio Cristo estabeleceu, né, que, né, o partir do pão deveria acontecer, né, façam isso em memória de mim, e os primeiros discípulos já logo praticaram isso, né, praticaram o partir do pão, e é quando Jesus parte o pão com eles ali, logo depois de aparecer ressurreto, é que eles o reconhecem, então, como ressuscitado. Em Atos 2,46 também aparece lá, partir um pão de casa em casa, e assim são vários outros textos bíblicos, né, no Novo Testamento que tratam do partir do pão. Obviamente que o texto ou os textos se referem a algo que vai muito além da mera refeição em conjunto. Certamente também era um momento de refeição, né? A Santa Ceia era aquele momento de refeição, mas ali se lembrava e se fazia, então, a instituição da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, certamente, a ceia do Senhor é o foco quando os textos bíblicos falam em partir do pão de casa em casa, reconhecer Cristo no partir do pão, né? É uma referência a esse momento de comunhão na Santa Ceia. Bom, nós estamos vivendo aí já há mais de um ano essa questão da pandemia com relação à Covid-19, né? E me parece que uma das coisas que a pandemia tem nos mostrado, tem nos ensinado também, é justamente a valorizar mais os meios da graça. Os meios que Deus usa para nos conceder a sua graça, né? Que são palavra e sacramentos. A palavra de Deus, né?
Escritura, os ensinos de Cristo e dos apóstolos, né? E batismo e Santa Ceia, que são os sacramentos. A respeito da palavra, é muito consolador nós recebermos a graça do Pai por meio da pregação dessa palavra de Deus, que nos revela o nosso estado pecaminoso. Isso é um grande propósito da pregação da palavra, revelar quem nós somos, pecaminosos, desde o nascimento, né? E também essa mesma palavra nos proclama a boa notícia de que Deus Pai, por amor a nós, envia quem? Seu Filho Jesus, para nos dar perdão, vida e salvação. Vejam, perdão, vida e salvação estão presentes também pelo pelo meio da graça, que é a palavra de Deus. Está também no batismo, e de alguma forma esse tempo de pandemia também nos faz recordar, né, o fato de nós termos sido, né, batizados. É uma bênção saber que temos também, e que os nossos filhos, as nossas crianças podem ter, através do batismo, vida, perdão e salvação. Né? São recebidos ali esses elementos, né, perdão, vida e salvação, através também do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, através, claro, né, então, do ritual do batismo. E a questão da Santa Ceia, o sacramento do altar, né? Nesse período também, né, especialmente até um período agora no início do ano e durante o ano passado, especialmente os primeiros meses, quando não tivemos, inclusive, cultos presenciais, e a Santa Ceia ficou limitada também a alguns cultos, né? Sentimos falta de receber a Santa Ceia. Não por mero costume, não por mera tradição, né? Mas justamente por quê? Porque através da Santa Ceia nós recebemos esse consolo da parte de Deus. O anúncio do perdão dos pecados em Cristo, que deu a sua vida e oferece o seu corpo e sangue, recebemos o perdão dos pecados, e através do perdão dos pecados temos também todas as outras bênçãos, a vida e a salvação eterna. Então, de fato, é uma saudade, né? Essa saudade da comunhão, ela é algo saudável. Ela mostra que de fato está faltando alguma coisa. Nós precisamos desse alimento também. Né? Então, essa saudade da comunhão que ocorreu, né? Principalmente nesse período, e muitos ainda, de repente, não estão participando com aquela frequência, justamente por receio, por medo, por cuidados, e é muito válido, muito importante isso, né? Mas isso nos mostra quão importante é o sacramento da Santa Ceia. Né? É o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Uma pergunta que se poderia fazer, o Catecismo faz essa pergunta, Lutero faz essa pergunta lá também. Como pode o ato físico de comer e beber efetuar tão grandes coisas? Dar perdão, vida e salvação, como simplesmente comer e beber um pão e o vinho, né? Bom, primeira coisa, não se trata apenas de pão e vinho, trata de corpo e sangue de Jesus. Nós vamos ver isso um pouco mais na próxima semana, na segunda etapa desse nosso estudo aqui sobre a Santa Ceia. Mas, respondendo à questão, como pode o ato físico de comer e beber efetuar tão grandes coisas, não é o ato físico, simplesmente, que efetua isso. Né? Mas é a palavra, a simples e clara palavra de Cristo, que assegura a presença real de Cristo, do seu corpo e do seu sangue na Santa Ceia. Cristo disse lá, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E essa expressão, essa pequena frase, né? Esse começo de frase, ele é muito significativo e muito consolador. Cristo promete estar, de fato, presente e está presente na Santa Ceia. Portanto, são as palavras de Cristo que garantem que nós recebemos de fato seu corpo e sangue e com ele tudo aquilo que ele nos promete. Né? É uma união, poderíamos dizer, é de fato uma união mística, né? Entre nós, seres humanos pecadores, e o Cristo Santo e perfeito Salvador que vem ao nosso encontro, que está ali
presente sob a forma de pão e vinho na ceia para nos dar perdão, vida e salvação. Enquanto comunhão na igreja, a Santa Ceia aponta, portanto, para a obra de Cristo na cruz. Né? Ela tem essa importância toda justamente por ela apontar para o Cristo, para a centralidade da cruz, a teologia da cruz, né? Sempre, né? Os sacramentos, a palavra, tudo vai apontar ou convergir para esse centro. Né? E a Santa Ceia, então, ela é feita justamente em memória de Cristo. Né? De alguma forma, poderíamos dizer, né, que a Santa Ceia ela é uma sempre atualizada ou renovada, né, presença de Cristo, ou o sacrifício de Cristo sempre presente e de forma completa na vida do cristão. Por que eu digo isso e por que é importante nós lembrarmos que é feito em memória de Cristo e é uma atualização do sacrifício de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo não é algo que aconteceu lá no passado e ficou por lá. Não, ele é presente. Ele não acontece sempre de novo, não. Foi uma vez sim, de fato, mas ele é sempre presente, sempre atual. A memória viva de Cristo e a sua presença real na Santa Ceia. O sangue do Cordeiro de Deus, morto pelo pecador, concede, portanto, paz, né, aos que fazem parte, aos que creem, aos que fazem parte do reino de Deus, refletindo que, de fato, tudo está completado. Tetelestai, né, está completado, está pago, está carimbado. O sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, pela nossa salvação. Então, é um selo, né? A Santa Ceia é esse renovado selo, a renovada mensagem de que na morte de Cristo e na sua ressurreição está selado o nosso futuro eterno. A todos os que creem, a todos que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, ele promete e dá perdão dos pecados e, por meio desse perdão, vida abundante aqui, né? E vida eterna. Portanto, essa expressão, façam isso em memória de mim, é um pedido também para que até o fim dos tempos nós celebremos o sacramento com reverência, com obediência, como memorial do amargo sofrimento e morte de Cristo e de todas as bênçãos que ele concede através desse sacramento, como um conforto para o atribulado e como um laço de união do povo com Cristo e de uns com os outros, como diz, né? Vocês veem aí a fórmula de concórdia, um dos textos importantes das confissões luteranas. Bom, do que foi visto até aqui, é importante nós destacarmos também. A igreja não é um clube social, né? Não é um lugar simplesmente para entretenimento, ou coisas assim, ou pela vida social e fazer amizades. Tudo isso é extremamente importante, não tenha dúvida, mas a igreja é corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo, que compartilha, que vive, né? que compartilha vida, perdão e salvação. Como? Pela palavra e pelos sacramentos. Pela palavra e pelos sacramentos. Por essa razão, poderíamos dizer que o impulso missionário, o impulso para compartilhar, né, que vem da Santa Ceia, reside justamente nessa força maior, que é o perdão que ela concede, né? O perdão que nós recebemos e que ansiamos por compartilhar com os outros, para que também eles sejam alcançados pela luz de Cristo, para que eles também possam receber esse mesmo perdão, vida e salvação que nós temos. Isso, de fato, nos faz pensar bastante, né? O quanto a Santa Ceia tem sido, ou não, né? Um impulso para nós compartilharmos, para nós levarmos também para o outro o perdão, a vida e a salvação. Vamos continuar refletindo depois
do nosso hino. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nestes momentos que a sua fé dará provas de existir. Soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contaem de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falar, que Deus ama a todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Muito bem, voltando então ao nosso estudo, confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está na Santa Ceia de maneira muito especial, né? E fazemos isso, né? Fazemos a Santa Ceia, repetimos isso em memória de Cristo, até quando? Até que Ele venha, né? Até que Ele venha, essa é a frase que nós repetimos, inclusive na liturgia da Santa Ceia. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais, ó, compartilhar está aí, a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Vejam, assim a Santa Ceia se volta para o passado, lembra da última ceia, e se dirige para o futuro, aquilo que eu falei antes. É a presença de Cristo sempre renovada, reavivada em nosso meio, né? Ela se dirige para o futuro, para a festa do Cordeiro, quando Cristo, o noivo, e a igreja, que é a noiva, somos nós, a igreja, serão unidos eternamente, né? Então é um passado que é revivido com vistas a uma projeção futura na eternidade. A Santa Ceia, ela se relaciona muito bem com a vida de nossos dias, com a vida contemporânea. Alguns aspectos poderiam ser citados aqui. Vamos a eles. A primeira questão, numa sociedade cada vez mais individualizada ou individualista, né? O individualista é o extremo, né? A Santa Ceia aponta para o outro lado, né? Aponta para a comunhão da igreja, a comunhão em grupo,
em sociedade. Ela é distribuída para todas as pessoas, para pecadores arrependidos, sejam eles ricos ou pobres, feios, bonitos, de direita ou de esquerda, ou seja lá o que for, a divisão que nós como seres humanos fazemos. Para todos. É a comunhão daqueles que creem. Ela é a ação de Jesus, a ação do Filho, que esvazia-se a si mesmo e assume a forma de servo, humilhando-se e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E, portanto, um grande exemplo também para nós, né? Filipenses 2, né, o apóstolo lá está pedindo, tenham esse mesmo sentimento que Cristo teve. E a Santa Ceia nos lembra disso, nos lembra daquilo que Cristo fez, desse seu esvaziar-se, né, até a morte e morte de cruz. Um outro aspecto é que a Eucaristia, a Santa Ceia, desafia a lógica, a razão humana, justamente quando ela ensina que o infinito Deus, Jesus, se faz corporalmente presente na ceia. Quem acompanhou o nosso culto no último final de semana, nós falamos sobre o paradoxo absoluto. E lembramos, o paradoxo absoluto é aquilo que Paulo chama de a loucura para a razão, né, da mensagem cristã. Deus infinito, criador de tudo, que se faz um ser humano, né, nasce numa criancinha em Belém e sujeita-se à morte de cruz em Jerusalém. E esse paradoxo vai muito além, né? Ele dá a sua vida, ressuscita e ainda está presente conosco na ceia. A razão não entende isso. Né? Isso é coisa somente para, de fato, a fé. A fé. A fé no Cristo. A fé na mensagem bíblica. A fé naquilo que Deus revelou. Que é loucura para a razão humana. Justamente por isso que é necessário fé. Né? Se fosse possível explicar, entender racionalmente tudo isso, não seria necessária a fé. Diante desse mistério extraordinário de Deus, da presença real, humildemente nós somos convidados, né, sempre de novo a confessar, assim diz o Senhor. Ou seja, nos colocar em nosso lugar como criaturas, de fato sabendo que nós não entendemos todas as coisas, não podemos entender e nem explicar todas as coisas, mas humildemente aceitamos aquilo que Deus nos revelou. Né? Aliás, conta-se que Martinho Lutero, quando debateu com Zwinglio sobre a questão da Santa Ceia, você sabe que Zwinglio e Calvino, né, dão origem a essa tradição mais reformada, né, a respeito da Santa Ceia, e para eles, Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo não estão de fato presentes, mas são simplesmente símbolos, né? O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue. Isso na opinião, então, de Zwinglio e Calvino. E Lutero, já naquele tempo, debateu com Zwinglio sobre isso, e Lutero bateu o pé, dizendo, não, o corpo de Cristo está de fato presente ali, não é só pão, não é só vinho, o corpo de Cristo está ali. Por quê? Bom, porque a palavra de Deus diz, isto é o meu corpo. Essas são as palavras que Jesus usou, isto é. Aí, de repente, né, conta-se que nesse debate Lutero teria escrito na mesa, em algum lugar, um quadro negro, né, isto é o meu corpo, isto é. E aí, toda vez que o Zwinglio tentava dizer, bom, mas Jesus estava querendo dizer que isso simboliza. Aí Lutero apontava o dedo para essa frase e dizia, isto é. Bom, está dizendo isso, isto é. Vamos nos ajoelhar diante do que a palavra de Deus diz e aceitar isso. Cristo disse, isto é o meu corpo. Ele não disse isto significa. Então, aí Lutero, né, foi argumentando nesse sentido, logicamente trazendo outros textos, mas sempre lembrando. Bom, o texto está dizendo, isto é. Essa é a tradução. É isso que está dizendo o texto. É ajoelhar-se, né, reconhecer humildemente
e confessar. Bom, Deus está dizendo isso, assim diz o Senhor. Né? Muito bem, vamos adiante. Um outro aspecto, né, da Santa Ceia para a vida contemporânea é que, bom, as pessoas hoje em dia, muitas, né, vivem em ansiedade. De fato, a ciência, terapias podem ajudar, né, na parte psicológica e muitas vezes requer, né, medicamentos e tudo mais, e a psicologia e as terapias estão aí para nos ajudar nesse sentido, quando a ansiedade ela bate. Entretanto, só encontramos alento espiritual, né, de fato, no grande consolo que o sacramento da Santa Ceia nos oferece. Oferece para todos nós, e oferece às consciências ansiosas, né? É pela Santa Ceia que nós recebemos, de fato, o consolo do perdão, o consolo de que nós somos amados por Deus e que, portanto, não precisamos nos desesperar quanto à vida futura, quanto ao que vai nos acontecer se nós estamos nos braços de Deus, né? Precisamos crer em Deus e pedir e esperar dele todo o bem. Isso é um grande consolo espiritual que a Bíblia nos traz e que a Santa Ceia dá, assim, de mão cheia a todo aquele que de fato crê e confessa o que a Escritura nos ensina a respeito disso, né? Como explica Lutero, pela Santa Ceia, pelo corpo e sangue de Cristo, recebemos perdão, vida e salvação. Na Santa Ceia também, né, se revela que em Cristo a nossa existência é muito mais ampla do que a vida terrena. Muitos limitam a sua existência, limitam o seu agir, limitam as suas experiências, enfim, de vida, ao que nós temos de palpável. Mas a vida vai muito além. E na Santa Ceia nós podemos também ter essa mensagem de consolo, né? E é por essa razão que nós podemos, depois da Santa Ceia, e fazemos isso, né, também, muitas vezes usando essa passagem bíblica de Lucas 2,29, que é aquele momento em que o Simeão pega Jesus nos braços, né, depois de ter sido, de ter recebido de Deus a visão, né, de que ele não morreria antes de ver o Senhor. E quando ele vê o menino Jesus ali, que foi trazido ao templo por José e Maria, né, ele diz assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Agora despedes em paz. Olha só, despedir em paz. A Santa Ceia, portanto, é um poderoso consolo para aqueles que se veem já diante da morte, ou mesmo para aqueles que passam por momentos de luto. Né? Na Sagrada Comunhão, em todos os tempos e em todos os lugares, nós somos unidos, né, na Santa Ceia com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, né? Com a santa congregação dos profetas, com o glorioso coro dos anjos, dos apóstolos, com os exércitos celestiais, né? Numa antecipação da glória que há de vir. É claro que o nosso cantar disso, ele é imperfeito, nós somos humanos, estamos aqui no mundo, mas a liturgia da Santa Ceia também quer nos lembrar disso, que o corpo de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo é uma comunhão que vai muito além da comunhão com os irmãos que estão ali presentes conosco, nesse recinto. É uma comunhão com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, com toda a igreja cristã, né? É, de fato, um momento sublime que nós precisamos sempre mais valorizar. Temos ele, sem dúvida, em alta consideração, tanto é que a Santa Ceia é realizada em praticamente todos os cultos, em tempos normais, né? Graças a Deus podemos ter, né, também, novamente, em todos os cultos, a Santa Ceia, mas é, de fato, um momento sublime.
o próprio Cristo presente entre nós, dando perdão. E por meio do perdão, vida e salvação eterna. Muito bem, encerramos então esse nosso momento, fazendo a nossa oração, incluindo aí todos os pedidos que estão no seu coração, na sua mente nesse momento. Nosso amoroso e eterno Pai Celestial, mais uma vez nós te louvamos pela oportunidade que temos de refletir em tua palavra, relembrar os grandes benefícios que tu nos dás através da Santa Ceia, a presença real de Cristo entre nós, com seu corpo e seu sangue. Obrigado, Senhor, por esse sacramento que nos dá perdão, vida e salvação. Colocamos diante de Ti, amado Pai, também neste momento, todos os nossos agradecimentos, os nossos louvores pelas bênçãos que Tu nos concedes. Colocamos diante de Ti também, nesse momento, os nossos pedidos. Atende-nos ao Teu tempo e ao Teu modo. Cuida de todos nós, da Tua igreja aqui na terra. Fortalece-nos sempre mais na comunhão de fé e que possamos, de fato, também partilhar perdão, vida e salvação pela Tua palavra, pelos Teus sacramentos. Bondoso Pai eterno, perdoa-nos quando nós, de fato, erramos em nossa vida diária, não sendo aqueles filhos que Tu esperas de cada um de nós. Mas, por amor de Jesus, perdoe-nos e conduza-nos em Teus caminhos. Em nome de Cristo. Amém. Encerramos cantando Que Segurança Sou de Jesus. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração senti anjos descendo, trazendo céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus.